vai acontecer daqui a pouco no Tribunal do Júri o julgamento dos acusados de três, né? Porque um está foragido e recorreu, né? No caso, Expedito Pereira, é isso aí, ó. Foi ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado. Vamos ver o caso agora. Quem conta é Gustavo Chaves, é isso? Vamos lá. Estou aqui na casa que, inclusive, o doutor Expedito morou, homem de bem, tranquilo, foi prefeito aqui da cidade de Bahia, cidadão honesto, que a cidade gostava bastante. 1 ano e 3 meses de sua morte, acontece o julgamento dos envolvidos na situação do assassinato do doutor Expedito. Estou com Vânia. Vânia, sei que é difícil, mas se passaram 1 ano e 3 meses, e o que é que vocês têm a dizer, o que é que vocês querem falar, expressar à população paraibana, a todos que estão nos acompanhando nesse momento? Que foi é um momento aguardado. Há 1 ano e 3 meses, papai foi roubado de nós, filhos, familiares, foi tirado do convívio de todos nós, a população baiense, a população da Grande João Pessoa e demais municípios da Paraíba. E estamos com grande expectativa desse resultado. A família espera justiça, né? Esperamos justiça. Esperamos que a justiça dos homens seja feita, porque a justiça de Deus já está sendo também. E se esperava, né, que ele já se aposentar, ficar tranquilo, curtir a vida, curtir a família e ter sua vida tirada assim covardemente, né? Com certeza. Papai sempre falava que ia passar da idade do pai dele. Meu avô faleceu com 104 anos, seu Pedro Pereira. E papai tinha essa expectativa de exceder a idade de vô. Infelizmente, por um Judas, a vida dele foi ceifada. De uma pessoa que estava dentro de sua casa, com a família, convivendo com ele, andando, que inclusive o Expedito deu uma vida a ele, né? Com certeza. Papai sempre deu oportunidades a sobrinhos, desde os filhos, sobrinhos, irmãos, sobrinhos netos. Ele é sobrinho neto do papai. Papai sempre foi uma pessoa muito querida. Papai sempre foi uma pessoa que amava a todos, abraçava a todos, acolhia a todos, dava oportunidades a todos os dias, sempre. E, infelizmente, devido às investigações da polícia, chegaram a essa conclusão. Meus amigos, olha só. Como ela falou, o Judas, né? Aquele que beijava a mão e a testa do... Segundo a polícia, né? O sobrinho, né? Era o homem de confiança do doutor Expedito. Segundo, eu estou baseado na denúncia, no que o delegado apurou, no que o promotor denunciou. Agora, como aqui o programa faz um jornalismo excelente, vamos ouvir os dois lados, né? Vamos chamar agora o advogado da família, na verdade é o assistente de acusação da família do doutor Expedito. O Águia está ao vivo. Águia, bom dia. É com você, Águia. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia você que está em casa, já acompanhando aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. É doutor Carlos Pereira, ele é sobrinho e também é o advogado aí de defesa. Doutor, o que é que o senhor espera desse julgamento? Bom dia. Bom dia Paraíba, bom dia em especial à nossa cidade de Bahia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vinícius. Desejo melhoras e cuidado com a saúde, rapaz. Hoje, o que nós esperamos, tanto na parte técnica, na questão da acusação, é que a justiça seja feita. É o que nós temos hoje nos autos. O Tribunal do Júri, no caso os jurados, entendam que está tudo ali consubstanciado. O entendimento é aquele que foi na pronúncia, onde a juíza entendeu que existiam todos os indícios. Quer dizer, existia a materialidade, existiam os indícios da culpabilidade e da sua autoria. Lá tem a questão do depoimento do assassino, que coloca e conta-nos como é que foi todos os detalhes. Então, o que a gente quer, nada mais do que isso, é que a justiça seja aplicada, porque o inquérito foi muito bem feito, a instrução processual muito bem conduzida pela doutora juíza, e o que está lá nos autos, com a confissão do Leon, a questão do juntado de todas as documentações, depoimento de testemunhas e declarações, nos mostram que houve um plano bem arquitetado, bem montado,
e que infelizmente vitimou essa figura, Expedito Pereira, uma pessoa muito querida da nossa cidade, e que todos querem que seja feita justiça. Nada mais do que isso, somente justiça. O Ricardo, ele era sobrinho e neto, né, de Dr. Expedito Pereira, e já faz 1 ano e 4 meses. Você acredita que hoje a justiça vai ser feita pelas mãos dos homens? Acredito. Hoje eu acredito porque, como eu acabei de falar, não existe condições de haver dúvida, porque foi tanto o inquérito policial, que foi rápido, né? Para você ter ideia, o homicídio foi no dia 9. No dia 13, a gente já tinha preso o Leão, que foi o assassino, e mais ou menos 2, 3, 4, 5 dias depois, nós já tínhamos a temporária do autor, do planejador. E hoje, por mais que o mentor intelectual, que é sobrinho neto de Expedito, o mentor intelectual, como está provado nos autos, ele, por mais que ele negue a autoria, ele não conseguiu sequer colocar algum indício de que isso seja verdade, de que alguém poderia estar por trás usando o nome dele para prejudicar o meu tio e, no caso, prejudicá-lo. Na questão do Leão, como ele já confessou, ele mostra todos os detalhes, ele também deve ser condenado. É o que a gente espera, é o mínimo que a gente espera. Eu acho que o júri, apesar de ser formado por pessoas, em tese, leigas, essas pessoas vão entender que a justiça hoje precisa ser feita porque ninguém aqui está com paixão. Ninguém aqui está querendo fazer justiça só por fazer justiça, mas é porque está lá no caderno processual de que como foi feito, o começo, o meio e o fim. Para que se entenda que eles têm que ser condenados, como está lá na denúncia. Crime hediondo e nós esperamos que seja a pena máxima. Dr. Carlos Pereira, o Ricardo ele tinha uma habilidade para falsificar a assinatura de Dr. Expedito Pereira e vários cheques foram encontrados nas mãos dessas outras 2 pessoas que participaram do crime com ele. Na verdade, não era habilidade, até porque a própria assinatura que tem nesses 2 cheques são absurdas. Quem conhece Expedito, até porque também foi feito o exame crafotécnico, se constatou que não era assinatura de Expedito. Mas quem é próximo de Expedito sabe que aquela assinatura não tem nada a ver com a dele. Então, além dessa que foi pego na casa do Gens, cheque de R$12 mil, foi pego na casa do Leão, também foi pego com outra testemunha que foi ouvida no processo, que entregou esse cheque no processo, que inclusive foi cheque também dado como se fosse Expedito, que na verdade não tinha assinatura, era uma assinatura também falsificada. Então, isso, entre outras coisas, mostram a forma como ele conseguia se portar, como ele conseguia tramitar e transitar dentro da família, e inclusive para conquistar a confiança do tio. Dr. Carlos Pereira, parte da família acredita que ele é inocente e outra parte acredita que ele é o culpado. Tem essa divisória? Existe isso? Existe, eu acho que isso é até normal para quem é mais próximo dele, né? Eu acho que é uma forma de ter uma esperança de que não aceitar que aquela pessoa que é querida, aquela pessoa que se dava como querida para a vítima, inclusive, pudesse fazer uma atrocidade dessa, que é um absurdo. Para ser sincero, ainda a ficha para mim não caiu ainda. Então eu acho que eles fazem isso, que é uma forma de se apegar a essa esperança de que nada disso foi verdade, de que aquela pessoa é inocente e de que aquela pessoa que é tão querida, que foi vítima, não poderia ter sido morto daquela forma por aquela pessoa que estão dizendo que fez. Então a sua expectativa, como também do resto da família, é que de lá ele retorne para o presídio e cumpra a sua pena pagando o crime que cometeu com o tio-avô. A nossa pretensão como acusação é essa, não é nem como sobrinho, tá? Eu quero deixar aqui bem claro, bem essa divisão, que na verdade quando a gente faz o nosso trabalho é deixando a paixão de lado e trabalhando com a razão. Então a gente não está colocando nada no processo, até porque o promotor não permitiria, nem a própria justiça, através da juíza, presidente, não permitiria que isso acontecesse. Então o que a gente quer é o que está lá, preto no branco, encartado no processo, seja aplicado. É o que a gente vai colocar hoje no júri, para os jurados, e dizendo que o que está aqui leva a que essas 2 pessoas que hoje estão presas foram o planejador, o arquitetador e o executor do crime. Então os 2 vão ser condenados pela mesma pena, independente de um ser confesso e o outro negar, dizer que não é o autor. Jamais o senhor iria pensar que um dia iria advogar numa situação como essa do seu tio Expedito, que era tão querido por você e pela família? Não, como eu disse agora há pouco, a ficha ainda não caiu. Eu espero que quando caia, não caia de uma vez e se fizer isso eu tenha condições de suportar, porque às vezes, mas esse tempo todo com o Expedito, às vezes resolvendo problemas com ele na questão jurídica, mas a gente nunca passa por isso. E a gente nunca pensa em imaginar. Principalmente uma pessoa como Expedito. Pessoa como Expedito que era dada, ele não tinha nada para ele. Ele, com mandato ou sem mandato, era aquela pessoa. Todo mundo conhece Expedito.
Principalmente eu que sou de lá de Bahia. Você que é do lado do Bahia. Então o que a gente pensa para pessoas assim, altruístas, pessoas que pensam nos outros, é que vai ter sua morte tranquila, no seu leito, vivendo o máximo da sua vida e não ceifada dessa forma violenta, covarde, como foi. Doutor Carlos, muito obrigado e um bom trabalho para o senhor hoje nesse julgamento. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Até mais. Pois é, agora eu chamo o repórter Rubens Júnior, que encontra-se em outro ponto, tratando-se dessa situação, sendo que é do outro lado, com o advogado de defesa de um dos acusados. Estou de volta. Bom dia para você, Águia. Bom dia para nosso querido Vinícius Henriques, hoje excepcionalmente apresentando o Tribuna Livre. Vamos começar assim com o doutor Júnior Moura, que é o advogado de defesa dos acusados deste homicídio. O Ricardo Pereira, um dos acusados de ter participação direta no homicídio do ex-prefeito Pereira. Doutor Júnior, de que forma a defesa vai se pautar no julgamento de hoje em relação ao seu constituinte, o Ricardo Pereira? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem nesse momento. A defesa vai firme em apontar, em demonstrar, em provar que Ricardo Pereira não é o mandante desse crime, como quis intuir a investigação policial. A defesa vai firme em demonstrar de que Ricardo Pereira não tinha, em absoluto, nenhuma motivação para mandar cometer um crime de tamanha crueldade como foi o praticado contra o Dr. Expedito. Doutor Júlio, o Leon, que também a julgamento hoje, ele coloca o seu constituinte em todas as bases que fundamentam a acusação. Esse vai ser o principal empecilho de vocês, esse vai ser o principal objetivo, desmistificar a acusação proferida pelo Leon em depoimento à autoridade policial e, consequentemente, à justiça. A articulação de Leon, do executor, de Dr. Expedito, contra Ricardo Pereira e contra Jean, o outro, que aí não me cabe aqui defender, ela é uma articulação muito bem engendrada. Mas se bem observada, você vai observar, você vai ver que é cheia de falhas. Ele omite muitas informações, ele inventa muitas informações dentro do processo, ele aponta fatos, dados inexistentes de ouvir dizer. Leon, ele está amando de alguém. E esse alguém é quem realmente é o real mandante do assassinato do Dr. Expedito. Doutor Júnior, nesse contexto, qual era a relação do Ricardo com o Jean, aliás, com o Leon, para que ele pudesse vir aí de tal forma fazer ação direta ao seu constituinte como mandante do crime? A relação de Ricardo com o Leon era uma relação profissional e amistosa. Lá atrás, hoje, a relação de Leon para Ricardo é uma relação de privilégio financeiro para Leon e de uma injusta acusação contra Ricardo. Esse privilégio financeiro viria através de quê? Quais seriam as vertentes? Rubens, o privilégio financeiro vem através de quem realmente mandou matar o Dr. Expedito e está solto aí na rua, tentando que no dia de hoje, sair por definitivo safo do assassinato do Dr. Expedito, do mando do assassinato do Dr. Expedito. Jean seria a peça-chave para esse caso? Está foragido? Eu não me manifesto sobre o caso de Jean porque não funciono na defesa dele. Doutor, esse é um júri muito esperado. A população de Bahia clama por justiça. O senhor teme que esse clamor, de certo modo, possa prejudicar o julgamento do seu constituinte hoje? Eu confio na população, eu confio já de antemão, sem saber quem é, nos jurados que vão ser sorteados, haverão de ser sorteados para esse júri. Eu confio muito mais na justiça. Eu confio na imprensa. A imprensa, ela tem um papel fundamental no Estado de Direito. Ela tem um papel fundamental. Por exemplo, a imprensa escutou a família de Dr. Expedito, que está lá fazendo seu justo pleito de justiça. A imprensa escutou os advogados que representarão a assistência da acusação e a imprensa agora está escutando a defesa. E é isso que eu peço aos jurados. Escutem a condenação, o que o Ministério Público e o assistente de acusação têm a dizer. Mas deixem um dos ouvidos reservado, separado, para escutar o que a defesa tem a dizer.
É só isso que nós pedimos nesse momento. É a atenção que a defesa tem a dizer. Eu respeito a repercussão. O doutor Expedito merece não só essa repercussão. O doutor Expedito merecia uma investigação mais acurada, mais aprofundada. Doutor Expedito, a família de doutor Expedito, a sociedade de Bahia, a população de Bahia e a sociedade paraibana, a população paraibana, merecem saber quem é o real mandante do assassinato de doutor Expedito Pereira. Agora, o doutor Júnior Moura, 1 ano e 3 meses deste crime, e da prisão do Ricardo, acho que 30, 40 dias depois, não me vem aqui a memória, o senhor tem conversado com o senhor constituinte? O que é que ele tem falado com o senhor? Ele tem estado tranquilo em relação a essas acusações imputadas a ele? Eu converso sim com o meu constituinte. Meu constituinte não foi... A prisão do meu constituinte fora... O homicídio foi dia 9 de dezembro de 2020. Meu constituinte se apresentou no dia 15 de dezembro de 2020. Se apresentou à autoridade policial para... em respeito a uma ordem judicial que mandaram recolher a prisão. Meu constituinte me pediu uma coisa. Apenas uma coisa. Repare. Todos esses crimes que costumamos assistir de repercussão, todos esses crimes, vejam quais já foram julgados, submetidos a júri, dentro de um prazo tão pequeno, tão curto de 13 meses, ou melhor, de 14 meses, quase nenhum. Meu constituinte pediu que esta defesa desenvolvesse todos os esforços para apresentá-lo hoje ao Conselho de Sentença. Ele quer que a sociedade pessoense, que o Conselho de Sentença, o corpo de jurado, quem é responsável por firmar ou não a culpa dele, hoje decida o destino dele e faça justiça para o doutor Expedito. Pois não, Vinícius? Dá aí ao advogado, e eu não, estou assim, todos nós aqui estamos entendendo que o doutor tem algo que ele sabe de alguma coisa. O doutor Júnior Moura, ele está convicto que seu constituinte não é o culpado. O senhor já poderia declinar o nome? O senhor tem ideia de quem seja esse mandante e se esse mandante é da família? Doutor, o que é que o senhor possa declinar? O senhor está muito convicto que não foi seu constituinte, embora a acusação, não é, a polícia apontou. E aí, o que é que o senhor tem de novidade? Poderia declinar hoje ou não? O Vinícius está me perguntando isso tudo, porque o senhor está muito convicto de que o seu constituinte não é o mandante e que o verdadeiro mandante está solto. O senhor teria informações concretas de se esse mandante seria pessoas ligadas à família, seriam outra pessoa da família? Que informações o senhor tem para lhe dar tanta certeza da inocência do seu constituinte neste caso? Eu tenho a certeza porque o processo me autoriza a ter essa certeza de que meu constituinte não é o mandante. O Jean, o Leon, ele afirma que existe um mandante. Existem no processo, e se eu adiantar agora eu esvazio parte de minha tese de defesa, existe no processo informações e atos processuais que me autorizam a informar que Leon, ele tergiversia, ele tenta manipular. Você acha que o seu constituinte está sendo usado como bode expiatório? Eu acho que meu constituinte está sendo injustamente acusado. Obrigado, doutor Júnior Moura. Boa sorte para o senhor, que será realmente uma tarefa árdua durante o dia de hoje. Vou e reitero isso e quero deixar isso muito expresso. A defesa vai para esse júri com responsabilidade, mas além de tudo, com a verdade e respeito à memória do doutor Expedito Pereira. Obrigado, doutor Júnior Moura. É importante que vai estar no trabalho de defesa, né, hoje durante o júri em que serão levados o Leon e também o Ricardo Pereira. Como bem disse doutor Júnior, ele é o advogado de defesa do Ricardo Pereira, que vem a ser sobrinho, né, da grande vítima de toda essa história, que é doutor Expedito Pereira. Com imagens do Pantera Negra Gilmar Vieira, ao vivo, o repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Irapuã, a TV que a gente faz. Chama! Meus amigos, minhas amigas, durante toda a programação de hoje, daqui a pouco, às 11h30, com o Cidade em Ação, com o Samuca, e no nosso programa às 5h30, nós vamos dar cobertura total a esse caso. Uma coisa, o advogado foi muito correto em dizer, e é verdade. O seu constituinte pediu para ele não interpor nenhum recurso,
o que poderia demorar aí no mínimo mais uns 2 anos, não é? Se ele tivesse, no caso, arguído a tese quando foi pronunciado, não é, para o júri de hoje, ele poderia ir para o TJ, do TJ para o STF, desculpa, o STJ, que é o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, e não fez. Então ele pediu celeridade e é verdade. Agora, essa nova tese aí é que tem que se provar, né? Pessoal, bem rápido aqui eu vou dizer que eu conheci o doutor Expedito num momento assim da história da Paraíba. Eu ouvia falar de Expedito, na época não tinha nem TV aqui no Sistema Arapuã, e o doutor Expedito, na época do Campestre, eu vou dar esse testemunho que eu estava lá, eu e o falecido J. Júnior, foi o nosso primeiro programa jornalístico aqui no Sistema Arapuã. A Rádio Arapuã, então, até então, era uma rádio estritamente musical, viu, Cacau? E João Gregório determinou que eu e o J. Júnior, nós fazíamos um programa aqui matinal, fôssemos até o Campestre, onde seria comemorado o aniversário de Campina Grande e também o aniversário do, então, prefeito Ronaldo Cunha Lima. E houve um acordo, à época o governador era José Maranhão, de que ninguém poderia falar em política, assim, política partidária, né, de quem seria o candidato ou não à reeleição, no caso, ou ao novo, não é, o novo governo. E quando nós chegamos cedo, nós fomos informados que estava vindo uma caravana de Bahia, trazendo faixas em alusão à permanência do então José Maranhão. E isso foi o estopim, um dos motivos da confusão. Não só foram os fogos. Sim, o fogos foi o ápice. Porque quando o Ronaldo foi apresentado, soltaram 3 traques e 2 bombas e 2 peitos de véia. Quando chamaram o José Maranhão, foi meia hora de fogos. Eu estava lá, não estou dizendo que alguém vi dizer não. Eu estava lá no Campestre. E quando o prefeito de Bahia, doutor Expedito, mandou abrir uma faixa, queremos José Maranhão, governador da Paraíba, o pau começou a cantar. Foi a partir dali que o cacete cantou. Eu estava lá, que é história, não foi ouvir dizer. Então conheci o Expedito lá, muito educado, muito... Claro que a intenção dele não era brigar, ele estava de um lado partidário, né? Embora existisse um pré-acordo que isso não deveria acontecer. Mas a partir daí foi pau, cacete. Olha, deram um murro num deputado lá, estadual, que o celular dele caiu dentro da panela de filé a champignon. Foi peia, foi cacete. Olha, não sei se vocês lembram, é da época de vocês, era aquele que abria assim, que tinha que fazer assim, né? A fuga do governador José Maranhão foi pela cozinha, foi um erro eu entendo dessa forma, um erro da precursora, que é a segurança do governador, porque levou a retirada do José Maranhão por dentro da cozinha. E não sei quem foi que deu um chute lá, no garajal de coco, e os cocos ficaram na cozinha. Então quem pisava nos cocos caía. Olha, parecia uma videocacetada. Derrubaram panela de arroz, a cozinha foi um funaré. E eu vou ser sincero, a tragédia não foi maior por causa do então irmão do governador, Ivandro Cunha Lima, que ficou à frente do carro do governador, porque ia chegar um ponto da segurança do governador sacar a arma e atirar. O negócio foi fervendo, dos 2 lados. Não estou culpando o A nem B. Eu estava lá. E teve um momento, esse no final, não é, que o Ivandro Cunha Lima, ele abriu os braços, aqui ninguém passa. E obedeceram e o governador conseguiu sair e o funaré ficou. Então eu tive uma estrita amizade a partir daí com o doutor Expedito, né? Ficamos amigos. A minha loja da maçonaria é em Bahia, não é? Então assim estreitou mais ainda, né? Fica ali no Jardim Aeroporto, bem próximo da casa do falecido doutor Expedito. Espero que hoje se faça justiça. Que não se condene o inocente e nem deixe o inocente solto, né? Que seja assim. Mas deixa eu falar agora